Olá, queridos! Graça e paz! Que alegria poder estar novamente conectado com vocês para juntos aprender a palavra de Deus. Sou o André Marcos, convido a todos a estudar a lição de número 12, que tem como tema A Vida Após a Vida. O texto bíblico está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Antes de tudo, gostaria de ler com vocês o que está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Cremos na ressurreição dos mortos. Ela sempre fez parte da pregação cristã e era considerada um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. É a esperança cristã, a vida após a vida. E o Evangelho de Cristo oferece mais do que qualquer outra doutrina religiosa. A reencarnação fala da volta do Espírito e não tem suporte bíblico. A ressurreição fala da volta do homem integral. O Evangelho de Cristo nos ensina que Deus ressuscitará o homem por completo. Não só a alma, mas também o corpo. O primeiro ponto dessa lição fala sobre a ressurreição como suporte da fé cristã. Como mencionei anteriormente, em Hebreus capítulo 6 e o versículo 2, a ressurreição era um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. E isto é fácil de entender. A ressurreição geral sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição afiança a de todos. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus morreu e ressuscitou. Porque ele vive, nós viveremos. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, no capítulo de número 20 e o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Nesse texto, veremos que a morte de Cristo decretou a morte da morte. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão. Os mortos reviverão para serem julgados. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e o Cristo. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus faz parte para a salvação. Veja o que está escrito na carta aos Romanos, no capítulo de número 10 e o versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A fé que salva é a fé no Cristo crucificado, o Cristo que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Sem a sua ressurreição, ela não aconteceria. A ressurreição de Cristo
é a pilastra da fé cristã. Quero destacar um texto que o autor da lição comenta sobre o fato de Paulo não se preocupar em provar a ressurreição de Cristo. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-la. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado. Se alguém pedisse provas, ele diria: um monte de gente viu, pergunte a eles. Ele também virá. Nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. O segundo ponto desta lição faz uma pergunta: como será? Como será a ressurreição dos mortos? De acordo com o texto, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 52, a ressurreição dos mortos será ao som da trombeta, anunciando a volta de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Será um dia de muita alegria para os crentes em Jesus, mas também vai ser um dia de muita tristeza para os incrédulos. Nesse dia acontecerá o que está escrito em Mateus, no capítulo 13, e o versículo 41 ao 43. Olha o que está escrito. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em seu retorno, em poder e glória, trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Naquele dia será de muita alegria para nós, pois ouviremos do Senhor as palavras que estão escritas no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e o versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas também de muita tristeza para os incrédulos, pois naquele dia eles ouvirão o que está escrito em Mateus, capítulo 25 e o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O terceiro e último ponto desta lição faz outra pergunta: o que acontecerá? O que acontecerá quando Cristo retornar? Os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e os transformados terão corpos glorificados. E o que pode levantar a seguinte questão: como será essa glorificação? Levando em consideração que o apóstolo Paulo já antevia essa pergunta, vamos ver
as seguintes explicações e respostas que a Bíblia traz que ajudarão em nosso entendimento. Primeiro, ele disse que traremos a imagem do corpo celestial. João disse que seremos semelhantes a ele. E aqui merece um destaque. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo que se movia, que expressava a sua vontade, comia, bebia. A ressurreição é do corpo que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual, mas será um corpo glorificado, imortal, assim como os anjos. E isto, tenho certeza, conforme o que está escrito, que viveremos para sempre com o Senhor. Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele não queria que a igreja fosse ignorante acerca desse assunto. E depois ele pediu para que consolasse uns aos outros com estas palavras. A segunda vinda de Cristo não é para ser um terror, mas de júbilo. Somente os crentes que não compreenderam o Evangelho o temem. Os fiéis, conforme está escrito na Bíblia, dizem: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Para finalizar, eu quero destacar um dos trechos do artigo 19 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Está escrito assim: em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados, conquanto os crentes já estão justificados pela fé. Todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Que maravilha, irmãos, poder compartilhar esta palavra tão poderosa. Essa palavra que nos traz consolo e esperança. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa meditar todos os dias na palavra de Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Tenham todos uma excelente semana.